Jesus ordenou: comemorem a minha morte. Eu, porém, comemorava o Natal. Isto me levou a imensos problemas na vida, com cujas sequelas luto até hoje nos meus quase 70 anos de idade. A graça de Deus, porém, me trouxe a um ponto de equilíbrio que literalmente salvou a minha vida. Te convido a ver um pouquinho desta história logo após a vinheta. Vai valer a pena, te garanto. Venha! Durante muito tempo eu comemorei o Natal de maneira bem errada. A comemoração do Natal, da maneira que eu realizava, não me fazia bem. No final dela, nada de bom ficava na minha alma. Na verdade, ela tinha um pouco a ver com o comemorado. Eu estava me afastando cada vez mais do como tal comemoração deveria ser. Muita festança, ornamentações de época, comilança à vontade, muita busca de alegria eram alguns dos componentes da minha comemoração do Natal. Porém, quando o período natalino passava, cansaço, vazio de alma e uma falta muito grande de sentido eram alguns dos efeitos que ficavam. Nos últimos dias, pensando de novo na comemoração de Natal, tentando fazer isto de uma maneira melhor, fui reler o documento histórico produzido pelo apóstolo Mateus, conhecido também como São Mateus, e encontrei nos magos um bom exemplo de como comemorar o Natal, para eu não errar novamente. Percebi na forma como eles comemoraram o Natal 4 motivações que os dirigiram, as quais penso me ajudarão muito a melhorar a minha maneira de fazer esta celebração. O que, como consequência, transformará para melhor minha relação com Deus. Aliás, este é o grande objetivo do nascimento de Cristo. Você gostaria de ver estas 4 motivações? Se sim, vamos começar lendo o relato de Mateus no capítulo 2, dos versículos de 1 a 12, trecho do Evangelho, o qual, para não perder o meu costume, eu peguei a minha tesourinha e recortei e separei o texto aonde Mateus registrou a história dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Olhando para esta história dos magos, a primeira motivação para o Natal é o anseio pelo rei. Grande anelo, um desejo ardente pelo rei dos judeus. Eles sabiam e se informavam, pesquisavam em busca de saber mais a respeito do rei que àquela altura os povos esperavam. Havia tal expectativa no ambiente. Os magos, entre outras coisas, prestavam atenção no firmamento em busca de um sinal do Criador. Esta era uma das funções dos magos. Eles lidavam com ciência, eles lidavam com matemática, eles lidavam com astrologia. É claro, tudo dentro guardadas as devidas proporções. Esses magos, eles eram o que poderia ser equivalente hoje em dia, gurus. E uma das funções deles era realmente pesquisar o firmamento, as estrelas, um sinal do Criador. Os magos, então, prestavam atenção no firmamento em busca de um sinal do Criador. Entre outras coisas, eles eram pesquisadores desejosos de ver o rei dos judeus, como grande parte de seus conterrâneos que ansiavam naqueles dias por um rei que traria para os povos uma época boa, uma época de prosperidade, enfim. Isto era uma expectativa generalizada ali no Oriente, na Pérsia, de onde eram os magos, enfim. Era uma expectativa de todos os conterrâneos daqueles povos e tal. Eu estou pensando que o Natal deveria ser, em primeiro lugar, motivado por um anseio igual a este dos magos. O Natal deveria ser gerado por um anseio pelo rei. Não só ser gerado, como gerar esse tipo de anseio em todos os corações que comemorassem o Natal. Ou seja, as comemorações natalinas deveriam ser motivadas, alimentadas por um desejo bem claro, bem nítido, como foi para os magos. Queremos ver o rei. O anseio pelo rei a motivar nosso Natal há de ser tão forte a ponto de nos levar a ler e reler a história do nascimento do rei, pesquisá-la e tê-la bem clara em nossas mentes, de tal maneira que quando nós fomos instigados, como foram os magos, a explicar a nossa comemoração, quando nós fomos instigados, escuta, por que Natal? Nós deveríamos ter isso tão claro como foi com os magos. Os magos foram instigados, foram confrontados a explicar sua razão de estar querendo comemorar o Natal. E num momento bem perigoso, Herodes, sabe quem era Herodes? Herodes era um camarada ruim, o cara que gosta de matar pessoas, está me escapando a palavra aqui, ele era bem cruel. Eu acho que Herodes não passava uma semana sem matar pelo menos uns 3. E é esse homem ruim, poderoso, porque era o rei dos judeus ali, considerado o rei ali da Judéia. E ele chama os magos e escuta, o que vocês estão fazendo aqui? E os magos não vacilam. Nós viemos ver o rei, viemos perguntar para vocês que são judeus,
aonde deve nascer o rei. E aí o Herodes chama ali os líderes, os sacerdotes, os escribas, e eles vão e leem as profecias que diziam em Belém. E a história diz que Herodes chama os magos num canto ali e diz: vamos lá, descubra o menino, e quando vocês adorarem, tal, voltem aqui para me explicar onde ele está, porque eu quero ir lá adorar. Mas tudo isso era uma armadilha de Herodes. Mas enfim, os magos sabiam, eles estavam correndo risco de vida, mas eles não vacilaram. Eles tinham bem claro qual era a razão de eles estarem comemorando o Natal. Queremos ver o rei. Eu aprendo nesse primeiro momento aqui, nessa primeira motivação que eu estou separando, eu entendo que as nossas comemorações de Natal, a minha comemoração de Natal, tem que ter esse motivo claro. Tão claro que qualquer um que me pergunte, eu digo, o motivo, um dos grandes motivos de eu comemorar o Natal: eu quero ver o rei. O rei é o meu motivo. Muito bem, segunda motivação que levou os magos a comemorarem o Natal: coerência em direção ao rei. O anseio, o desejo pelo rei foi tão grande que ganhou expressão, ganhou forma, ganhou contornos concretos na alteração de agendas, na preparação de uma grande, difícil e cara viagem desde o Oriente até Jerusalém para ver o motivo do Natal: ver o Rei Divino e adorá-lo. A preparação pode ser percebida no fato de que eles sabiam que deveriam ir a Jerusalém. Com quem falar lá, eles sabiam também. As perguntas que deveriam fazer quando chegassem lá, eles sabiam isso também, e etc., outras coisas mais. Eles tinham oferendas pensadas e preparadas. Fizeram a caravana e foram ao encontro do rei. Esta é a segunda motivação que eu vejo na comemoração do Natal que os magos fizeram. O anseio era pelo rei e a coerência foi se transformar em ações na direção do rei. Há algum tempo atrás eu estava conversando com alguém que disse que ia comemorar o Natal, que ia fazer uma viagem para comemorar o Natal e tal. E eu perguntei para ele: aonde que você vai para comemorar o Natal? Ele falou: eu vou comemorar o Natal em Las Vegas. Me perdoe, aqui eu não sou lá muito entendido de viagens, né? Mas comemorar o Natal em Las Vegas, e parece que a viagem dos magos foi mais coerente com o anseio de ver o rei. Os magos não ficaram só no eu queria ver o rei, nós queríamos ver o rei. Não, os magos não ficaram num cantinho esperando passar à vontade. Eu tenho um amigo que ele costumava dizer o seguinte, quando você falava assim: eu vou comprar um carro de 200 mil reais, sei lá. Ele falava assim: acho melhor você ir pro cantinho e ficar bem quietinho que a vontade passa. Eles não fizeram isso, eles não ficaram num cantinho esperando a vontade de ver o rei passar. Eles foram coerentes. A segunda motivação foi coerência com esse anseio de ver o rei. Eles agiram, eles se prepararam tudo com grande esmero e coerentemente em direção ao rei, que eles tanto desejavam ver. Fizeram tudo tendo como foco o encontro com o rei recém-nascido, o Cristo, o Messias. Eles não perderam o foco: Jesus. A comemoração dos magos foram assim motivadas e motivadoras. Só Jesus, o rei nascido em Belém. Assim pretendo fazer minhas comemorações, sem nenhuma distração, sem nenhuma informação que não faça parte da história, conforme fizeram os magos, que olhando a cada passo os verdadeiros detalhes dados pelas escrituras sagradas, coerentemente chegaram a quem com letra maiúscula, a quem eles queriam:
o Rei Jesus Cristo. Terceira motivação que eu percebo olhando para a história de como os magos comemoraram o Natal. A percepção da ação de Deus em direção a Cristo. Os magos tiveram a percepção de que a estrela que viram e os guiava era uma ação de Deus, indicando o nascimento do rei. Eles tiveram grande e intenso júbilo porque viram-se orientados pelo Senhor e não por causa do fenômeno cósmico espetacular. Recentemente, eu estava vendo alguém falar sobre o universo e essa pessoa dizia o seguinte: só na nossa galáxia, só na Via Láctea, nós temos bilhões de estrelas. E se nós fôssemos contar quantas estrelas tem na Via Láctea, contando mais ou menos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E se ficássemos contando as estrelas sem parar, 24 horas por dia, só as estrelas da Via Láctea, nós levaríamos 2.500 anos para contar todas, só na Via Láctea. A Via Láctea é uma poeira no universo, porque existem bilhões de vias de galáxias, com seus bilhões de estrelas. Os magos, olhando para o céu, eles conseguiram distinguir uma estrela, que era uma ação de Deus na direção de Jesus Cristo. Por essa percepção da ação de Deus em direção a Cristo, tiveram grandes alegrias espirituais e força para obedecer às orientações de Deus, quando o grande perigo de caírem nas mãos de Herodes estavam iminente. Eles tinham, a motivação deles era tão grande, a percepção que eles tiveram que aquela estrela, no meio de bilhões de astros no firmamento, eles perceberam que aquilo era uma ação de Deus na direção do rei que eles queriam ver. Isso deu tanta força para eles que não teve Herodes, não teve... Impressionante, é impressionante. Quero minha comemoração de Natal focada também em percepções da ação de Deus em direção a Cristo. Sei que Deus não enviará uma estrela para me guiar como ele fez com os magos naquela singular ocasião, mas não encherei a minha celebração de outros brilhos, a não ser com o fulgor da tremenda declaração da palavra de Deus que o menino colocado no coxo daquele curral é a prometida estrela da manhã, o nosso Rei eterno. Rapaz, esse era um dos problemas que eu tinha com as comemorações que eu fazia do Natal. Desde criança eu aprendi que Jesus foi colocado numa manjedoura, mas a manjedoura veio muito enfeitadinha nas minhas comemorações de Natal. Então manjedoura para mim entrou na minha cabeça, quando eu falava manjedoura eu já até escutava os sininhos. Din, 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 plim, 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 plim. E isso me fez perder o fulgor, o espetáculo do que estava acontecendo. Manjedoura é coxo. O mineiro sabe o que é uma manjedoura. É aquela vasilha, aquela receptáculo de madeira onde se põe o capim para o boi fedorento, para a vaca mal cheirosa, é curral. E por que Maria e José estavam ali? E quando eu fazia lá minhas comemorações de Natal erradas, havia uma discussão. Quando você for montar o presépio, é uma gruta ou é uma casa? E é uma discussão tola, porque ou gruta ou casa. O fato é que o seguinte: por que Maria e José, com o recém-nascido Jesus, por que eles foram parar num coxo, ou no curral, e colocaram o menino no coxo, na vasilha onde os animais comiam capim? Por que isso? Porque a cidade estava abarrotada e o dono lá de uma hospedaria disse: olha, não tenho lugar para vocês não, mas tem aí no fundo do quintal, tem um curral aí, se vocês quiserem quebrar o galho ali. E foi isso.
E as minhas comemorações de Natal, todas cheias, até o burrinho em volta da manjedoura, a vaquinha era tudo colorido, tudo com auréola na cabeça. E eu perdia o espetáculo real de que aquele menino que estava na manjedoura, no coxo, aquele menino era e é a prometida estrela da manhã, o nosso Rei eterno, Senhor Jesus. Quero sim, na minha comemoração de Natal, ter a mesma percepção da ação de Deus em direção a Cristo, como tiveram os magos. Este sim, um milagre possível hoje, para com esta capacitação, escolher apenas elementos que tenham realmente a ver com a espetacular e irretocável história do nascimento de Jesus, a qual é suficiente para levar a Deus qualquer ser humano que a escutar, assim como a estrela conduziu os magos até o rei. Quarta e última motivação que eu vejo na comemoração dos magos: a adoração ao Deus encarnado em Cristo. Quando foram ao encontro de Jesus, os magos não o fizeram como alguém que vai visitar um novo bebê, em uma maternidade ou na casa de alguém, ou enfim. Os magos não foram visitar mais um bebê. Eles não foram em um aniversário de uma criança. Por isso, já que estou indo num aniversário ou num nascimento de uma nova criança, vou levar presentes. Não foi isso que os magos fizeram. Os magos não deram presentes, como fazemos nos aniversários e muito menos como fazemos em tantas outras oportunidades. A visita deles não teve a conotação apenas de amizade. Eles foram ao encontro de Jesus, o Rei dos Judeus, para o adorar. O ambiente da história todinha é de adoração. Desde a saída deles do Oriente para Jerusalém, passando por todo o difícil percurso, pelas perigosas entrevistas que fizeram para encontrar o desejado menino, por toda esta jornada, percebe-se como grande motivação a vontade de cultuar, a vontade de adorar Jesus. Quando os hoje famosos magos estiveram frente ao menino que tanto buscaram, eles se prostraram, eles se dobraram, ajoelharam-se, ou seja, puseram-se na postura de quem estava diante da divindade e o adoraram. E neste contexto de seus tesouros, entregaram-lhe significativas ofertas em mais uma atitude clara de adoração. Não foram meros presentes, mas sim ofertas muito simbólicas de adoradores, as quais ressaltavam a realeza, a divindade e o sacrifício de Jesus. Nada, nem ao menos parecido com a frívola comemoração de aniversário de um menino comum. Os magos adoraram o menino, que era e é o rei. Os magos adoraram o Deus Filho. Os magos adoraram o nosso Salvador. Essa foi a sua quarta motivação. Essa será a minha quarta motivação para comemorar o Natal. Adoração ao meu Salvador, ao Rei dos Reis. Adoração. Conclusão. Parafraseando uma música dos anos 70, eu diria: nas estrelas sempre vi sua mão, sua voz sempre soube que ele era o Senhor, sempre soube do seu senhorio sobre terra e mar, mas de verdade eu não sabia quem ele era para mim. Quantas vezes eu me vi sozinho numa noite estrelada, céu espetacular, e sem nenhuma palavra as estrelas me diziam: Ele me criou, Ele é o Senhor. Eu sempre soube disso, mas eu não sabia
o que ele era para mim. Hoje eu sei o sentido do Natal. Na história até tem o seu lugar. Durante minhas comemorações erradas de tal evento, embora soubesse que ele tinha vindo para me salvar, ele não era nada para mim. Mas houve um dia em que eu senti seu amor e sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive apenas lá no céu, tão longe, sem se importar comigo, como sempre pensei. Mas agora, ao meu lado, o tenho e percebo e sinto a cada dia seu cuidar, ajudando-me de fato a caminhar. Tudo agora ele é para mim, tudo é Jesus para mim. Agora eu sei o sentido do nascimento de Cristo, que na história tem o seu lugar. Agora eu posso e devo comemorar o verdadeiro Natal dele, o Natal de Cristo. Por isso, para a minha comemoração de Natal, procurarei ser motivado por meu grande anseio por Deus. Tentarei ser o mais coerente possível nesta direção. Pretendo colocar nas minhas celebrações somente o que está na verdadeira história do Natal. E, acima de tudo, por reconhecer Jesus como o Deus Filho e aceitá-lo como meu Salvador, eu o adorarei. Jesus ordenou que comemorássemos a morte e não o nascimento. Qual o problema da gente comemorar tanto o nascimento? Eu vou compartilhar com você o que aconteceu comigo para concluir. O nascimento. Se Jesus tivesse nascido, mas não tivesse cumprido a missão para a qual ele veio, que era crescer, se tornar adulto, e na idade adulta se oferecer para morrer na cruz, o nascimento para nada teria valor. O grande valor do nascimento de Cristo é a continuação da história, sua morte. Terceiro dia ele ressuscita. Morreu na cruz para pagar os meus pecados. Por isso que ele disse, comemorem a minha morte. Eu não sei como é que foi que os magos ficaram depois que voltaram para a Pérsia. Mas se ficaram só no nascimento, se foram aí o adoraram só naquele momento e não ficaram sabendo do resto da história, se eles não acompanharam e se eles não comemoraram a morte e a ressurreição de Jesus, todo o Natal que eles comemoraram de nada valeu. Foi esse o efeito na minha vida. Eu comemorava o nascimento, o menino, sem entender direito. E eu fui pondo coisas no meu Natal, eu fui acrescentando estrelas, eu fui acrescentando brilhos. E o sentido do Natal foi se perdendo. E isso trouxe seríssimos problemas para a minha vida. Até que um dia, com cerca de 20 anos de idade, eu entendi que Jesus tinha ordenado, comemorem a minha morte. Porque é na morte de Cristo que o nascimento ganha sentido. É na morte de Cristo que a razão dele ter vindo ao mundo ganha valor. Sem a morte e sem a ressurreição, o nascimento teria sido apenas um conto de fadas. Teria se tornado apenas uma ornamentação de shoppings. Apenas mais um conto. Apenas mais uma criança encantada no máximo. E eu continuaria sem Salvador. E eu continuaria para sempre e eternamente, recebendo sobre mim mesmo as consequências dos meus pecados. Porém, ao comemorar a morte de Cristo, continuação da história do nascimento, eu agora tenho liberdade, tenho libertação da minha morte. Agora eu tenho esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou fazer de tudo para comemorar o Natal dentro das 4 motivações que vi nos magos. Faltam só 30 e poucos dias, eu desejo um bom Natal a todos que estão me escutando. Ok, vamos comemorar o nascimento? Vamos, mas não se esqueça de continuar acompanhando a história e aprendendo que por que Jesus ordenou, comemorem a minha morte. E aí a comemoração do nascimento ganha algum valor. Bom Natal, Deus te abençoe. Até logo, espero te ver no próximo vídeo. Um abraço.